Existe uma combinação de palavras que o universo parece atentar. 7 palavras, apenas 7, quando pronunciadas na sequência exata, com a intenção alinhada. Essas palavras despertam algo que a renomada Florence Scovel Shinn chamava de a resposta inevitável. Não se trata de fé cega, tampouco de pensamento positivo genérico. É uma fórmula precisa que Florence aperfeiçoou durante décadas, com centenas de buscadores e discípulos, e que se provou tão eficaz que ela passou a considerá-la não como uma mera possibilidade, mas como uma lei universal. Hoje, você terá acesso a este segredo milenar, mas muito mais importante do que simplesmente conhecer as palavras é compreender a razão pela qual elas manifestam. Porque se você se limitar a repetir, sem internalizar a essência, estará desperdiçando o poder mais concentrado que Florence Scovel Shinn legou para nós. Antes de revelar as palavras exatas, preciso compartilhar como Florence as descobriu, porque a história que as envolve é parte integrante do seu poder. Florence estava atravessando um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Era o final dos anos 1920. A economia americana à beira do colapso, seus clientes desesperados, e ela própria sentia que suas técnicas habituais não estavam operando com a mesma potência de antes. Numa noite, ela despertou em plena madrugada, com uma clareza que transcendia sua compreensão. Pegou papel e caneta e começou a escrever. As palavras fluíam como se ditadas por uma força maior. Ao concluir, contemplou o que havia registrado e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eram 7 palavras, simples, diretas, mas imbuídas de algo que ela reconheceu instantaneamente como a verdade absoluta. Na manhã seguinte, Florence começou a aplicar essas palavras em sua própria jornada. Em apenas 3 dias, recebeu uma quantia inesperada de dinheiro. Em uma semana, um problema de saúde que a afligia simplesmente desapareceu. Em 2 semanas, uma reconciliação que ela julgava impossível se concretizou de forma natural. Florence ficou impressionada com a rapidez e a força das manifestações, mas, como uma verdadeira pesquisadora espiritual, ela precisava confirmar, precisava se certificar de que não se tratava de mera coincidência. Então, ela começou a compartilhar as 7 palavras com seus discípulos mais próximos. Primeiramente, com um pequeno grupo seleto de 10 pessoas. Solicitou que utilizassem as palavras diariamente, por 30 dias, e que reportassem os resultados. Os relatos começaram a chegar, e eram inacreditáveis. Uma mulher, que lutava contra dívidas há anos, recebeu uma herança completamente inesperada. Um homem, que buscava emprego há meses, recebeu 3 ofertas na mesma semana. Uma senhora com problemas de saúde crônicos apresentou uma melhora significativa, que seus médicos não conseguiam explicar. Florence expandiu o teste. Mais 100 pessoas. Depois, mais 500. Os resultados eram consistentes demais para serem coincidência. Foi então que ela compreendeu a magnitude da sua descoberta. Não eram apenas palavras, era uma chave, um código de acesso ao campo de manifestação, que ela chamava de substância divina. Mas o que tornava essas 7 palavras tão especiais? Florence dedicou anos a estudar essa questão e chegou a uma conclusão que transformaria sua compreensão sobre a manifestação para sempre. As palavras operam porque combinam 3 elementos que raramente se encontram juntos em afirmações comuns. O primeiro elemento é a rendição. As 7 palavras começam com um ato de entrega, não de fraqueza, mas de confiança absoluta.
Florence descobriu que a maioria das afirmações falha porque carrega energia de controle. A pessoa quer manifestar, mas quer controlar como, e quando, e por onde a manifestação vai chegar, e esse controle bloqueia. O segundo elemento é a especificidade. As palavras não são vagas, não dizem quero algo bom ou desejo melhorar. Elas direcionam a energia para um ponto preciso. Florence comparava afirmações vagas com atirar uma flecha no escuro. Pode até acertar algo, mas provavelmente não será o alvo desejado. O terceiro elemento é o fechamento. As 7 palavras terminam de uma forma que não deixa espaço para dúvida. É como assinar um contrato cósmico. Quando você pronuncia o final, você está selando um acordo com o universo. E acordos selados são cumpridos. Agora, você deve estar se perguntando: quais são essas palavras mágicas? Vou revelá-las. Mas primeiro, preciso prepará-la para recebê-las. Porque Florence alertava que pronunciar as palavras sem a preparação adequada era como tentar ligar um aparelho sofisticado sem ler o manual. Pode até funcionar, mas você não vai extrair nem metade do potencial. A preparação começa com clareza. Antes de proferir as 7 palavras, você precisa saber exatamente o que quer. Não de forma genérica, de forma específica. Não diga, quero dinheiro. Diga, preciso de R$5.000 para pagar meu boleto. Não diga, quero saúde. Diga, quero que minha dor no joelho desapareça completamente. Não diga, quero amor. Diga, quero encontrar um parceiro que compartilhe meus valores e me respeite profundamente. A especificidade importa porque o universo responde a pedidos claros. Florence dizia que o universo é como um garçom extremamente eficiente. Se você pede algo vago, ele fica confuso. Se você pede algo específico, ele entrega exatamente o que você pediu. A segunda parte da preparação é limpar a resistência. Florence descobriu que muitas pessoas sabotam suas próprias manifestações com pensamentos contrários. Dizem as palavras certas, mas por dentro estão pensando, isso nunca vai funcionar. Ou quem sou eu para merecer isso? Esses pensamentos contrários anulam o poder das palavras. É como acelerar um carro com o freio de mão puxado. Você gasta energia, faz barulho, mas não sai do lugar. Para limpar a resistência, Florence sugeria um exercício simples. Antes de fazer a afirmação, feche os olhos e pergunte a si mesmo: existe alguma parte de mim que não acredita que isso pode acontecer? Se a resposta for sim, reconheça essa parte. Diga a ela: eu te vejo, eu te ouço, mas agora escolho acreditar de outra forma. Esse simples reconhecimento desarma a resistência. Você não precisa lutar contra a dúvida, apenas precisa reconhecê-la e escolher diferente. A terceira parte da preparação é o estado emocional. Florence era enfática. As palavras precisam ser proferidas de um lugar de paz, não de desespero. Se você está em pânico, ansiedade extrema ou medo profundo, espere. Acalme-se primeiro. Respire. Medite. Caminhe. Faça o que for necessário para retornar a um estado de equilíbrio. Por que isso importa? Porque as palavras carregam a energia do momento em que são ditas. Se você diz as 7 palavras em estado de desespero, elas carregam energia de desespero. E energia de desespero atrai mais situações desesperadoras. Se você diz as 7 palavras em estado de paz e confiança, elas carregam essa energia. E energia de paz atrai soluções pacíficas. Agora sim, você está preparado para receber as 7 palavras. Florence as chamava de decreto da porta aberta. E elas são:
Agradeço pela perfeita realização do meu desejo agora. Deixe-me repetir, palavra por palavra. Agradeço pela perfeita realização do meu desejo agora. Existem 7 palavras que, segundo Florence Scovel Shinn, contém tudo o que o universo precisa ouvir para responder. Vamos analisar cada uma delas. Agradeço. A primeira palavra é gratidão. Não pedido, não súplica, gratidão. Florence descobriu que agradecer antes de receber é o mais alto nível de fé. É você dizendo ao universo: eu sei que você já está trabalhando nisso. Eu confio tanto que já estou agradecendo. A gratidão antecipada é um dos conceitos mais poderosos que Florence ensinou. Ela inverte a lógica comum. Em vez de agradecer depois de receber, você agradece antes. E esse ato de fé ativa a manifestação divina. Esta pequena palavra conecta a gratidão ao objeto do seu desejo. É a ponte entre o sentimento e a forma. Perfeita. Esta palavra é crucial. Florence insistia que não basta pedir a realização. Precisa ser a realização perfeita. Por quê? Porque o universo pode entregar de muitas formas. Algumas perfeitas, outras nem tanto. Quando você especifica perfeita, você está pedindo a melhor versão possível. Está dizendo ao universo: não me dê qualquer solução. Me dê a solução ideal. Realização. Esta palavra indica que o desejo já está em processo de se tornar real. Não é um sonho distante. É algo que está se realizando agora. Do meu. Estas duas palavras personalizam a afirmação. Não é um desejo genérico, é o seu desejo específico. É algo que pertence a você, que é seu por direito. Desejo. Esta palavra ancora a afirmação no que você realmente quer. É por isso que a preparação de clareza é tão importante. Quando você diz desejo, você precisa saber exatamente qual desejo está invocando. Agora, a última palavra é, talvez, a mais poderosa. Ela elimina a procrastinação cósmica. Não é um dia, não é quando for possível. É agora, neste momento. A manifestação divina começa no instante em que a palavra agora é pronunciada. Florence explicava que muitas afirmações falham porque deixam a porta temporal aberta. O universo não tem pressa. Se você não especificar quando, ele pode demorar indefinidamente. Mas quando você diz agora, você cria urgência sagrada. Urgência sagrada não é desespero, é clareza temporal. É dizer ao universo: estou pronta para receber isso agora, não amanhã. Não no próximo ano, agora. A combinação dessas 7 palavras cria o que Florence chamava de afirmação irrecusável. O universo simplesmente não consegue ignorar. É como se você estivesse falando a língua nativa da manifestação divina. Mas havia um detalhe adicional que Florence considerava essencial: o modo de pronunciar. As 7 palavras precisam ser ditas em voz alta. Não basta pensar, não basta sussurrar. É necessário pronunciar com clareza, em volume audível.